Olá pessoal, bom dia. São 10h20 da manhã. Eu tô aqui fazendo esse vídeo porque Deus tocou no meu coração para eu falar sobre um pouco do meu testemunho de vida, um pouco do que tem acontecido na minha vida nos últimos anos. E eu sempre ouvi falar que o meu testemunho ia mudar e iria dar forças para outras pessoas. Contei só uma vez, uma vigília que minha mãe tinha feito lá em casa. E eu ainda não tinha me sentido preparado para fazer isso, porque eu sempre achei que Deus tinha que completar algo na minha vida para mim poder dizer, não, agora meu testemunho está pronto. E agora eu passei a enxergar que nosso testemunho nunca vai estar pronto, porque Deus sempre vai ter algo para completar na nossa vida. Então, se a gente ficar sempre guardando, nunca vai sair. Comecei uma vida conturbada a partir dos meus 15 anos de idade, que foi quando eu, pela primeira vez, provei em álcool. Comecei a beber com 15 anos de idade, uma forma de brincadeira com os amigos. E daí então comecei a andar mais em festas. Eu já andava em festas porque meu pai era dono de banda de forró. Então eu desde muito moleque já estava envolvido em festas. Eu comecei a curtir, farrear, e meus pais não sabiam. Pelo menos meu pai. Minha mãe suspeitava. Mãe, vocês sabem como é que é mãe. Mãe sempre sabe onde o filho tá e o que o filho anda fazendo. Passei a curtir, farreando muito, comecei a beber bastante. E era uma vez perdida, depois passou a ser uma semana sim, outra não, depois todo final de semana. E dessas farras, meu pai descobriu quando eu tinha, eu acho que 19 anos, quando eu fui para uma festa e bebi até desmaiar e ir parar no hospital. Não tava nem aí, desobedecia meus pais, coisa que eu não mentia para eles. Passei a mentir mais, passei a confrontá-los. Meu pai, graças a Deus, e minha mãe sempre me deram tudo do bom e do melhor, nunca deixaram me faltar nada. Cheguei a usar cocaína, mas graças a Deus não gostei. E quando eu usei, com uns 2 dias depois, minha mãe chegou chorando e eu chorei na frente dela e disse que não faria isso, mas eu tinha feito. Mas desde esse dia eu não usei mais a cocaína. Foi aí que eu comecei a curtir carnaval e usar outra droga. Conheci a maconha. Minha mãe, como sempre, me dando dinheiro. Eu ajudava, mas sempre ajudava. Quando terminava o trabalho, eu já estava lá na farra. Eu ajudei um pouco meu pai, que a gente trabalhava com castanha, eu dirigia caminhão para ele e tudo. Mas era aquela coisa, eu passava a noite na farra e de dia estava trabalhando com ele. Mas meu pai não se agradava disso. Um grupo de amigos me chamaram para sair para beber num açude que tinha lá depois lá de casa, que sempre rolava festa, essas coisas. Aí eu ia de carro e eles disseram assim, não, bora de moto. A única lembrança que eu tenho é até a base de umas 5 horas da tarde. O que aconteceu foi que na hora que a gente ia embora, na base de umas 7 horas da noite, subi na moto e ia saindo, e outro rapaz em outra moto vinha atrás de mim e bateu na minha moto. Caí, bati a cabeça no chão, desmaiei, fui encaminhado para o hospital de Fortaleza, o IJF. Fui fazer os exames. Quando eu estava fazendo o último exame, entrei em convulsão. Comecei a espumar pela boca, tive uma parada cardiorrespiratória. Entrei dentro da sala de reanimação, entrei só,
e porque ela não deixou minha irmã entrar, tomei 4 choques no peito para poder tornar. Não foi dessa vez, porque Deus tinha e tem um propósito na minha vida. Daí eu comecei a farrear, mas sempre com aquele pensamento, cara, eu acho que um dia eu vou ser cristão, um dia eu vou ser evangélico. Sofri mais acidentes. Uma vez saindo de uma farra, avancei um sinal, bati meu carro atropelando um rapaz. No tempo que ele ficou no hospital, eu fiquei trancado em casa, com medo de ele ter uma agravância e chegar a falecer. Eu praticamente quase entro em depressão. Graças a Deus ele ficou bem e saiu do hospital. Quando eu entrei na faculdade, passei a conhecer mais ainda de perto a maconha e comecei a fumar praticamente todo dia. Tinha um ônibus que levava os alunos de Barreira e Acarape para a faculdade aqui em Fortaleza. Compramos bebida no meio do caminho e fomos bebendo pro interior. Nesse dia nós tomamos 3 litros de cachaça. E à noite tinha um aniversário de um amigo meu. Meu carro estava na oficina. Fui para a oficina pegar meu carro, que era para poder ir à noite para esse aniversário. No meio do caminho eu sobrei uma curva. Bati o carro, não sei nem como eu cheguei em casa, porque depois no outro dia para me levar para a oficina quase que eu não levo. Só cheguei em casa e dormi. Acordei no outro dia, meio-dia. Minha mãe tava olhando para mim todo com a cara torta, meio que frustrada. Minha irmã estava em casa. Minha irmã não falou comigo nesse dia. E minha irmã é uma pessoa que é tudo pra mim. Minha irmã é minha amiga, minha irmã, minha mãe, meu tudo. Minha irmã é uma pessoa excepcional. Graças a Deus nós sempre fomos unidos. E aquilo me deu um aperto tão grande no coração por ela não falar comigo que eu fiquei revoltado comigo mesmo. Daí eu tinha combinado alguns dias atrás de ir com um amigo meu para a igreja no domingo. Aí no sábado mesmo eu ainda tinha um arraial para ir. Aí eu fui pro arraial, chegando em casa, tranquilo, dormi. No domingo eu falei com meu amigo, e aí, nós vamos para a igreja? Ele disse, vamos. Quando chegou no momento de ir para a igreja, ele tinha ido para uma cidade vizinha, ligou para mim dizendo que não ia chegar a tempo para ir, mas que eu fosse, que assim que ele chegasse ele iria para lá. Aí tudo bem, eu fui sozinho. No meio do caminho veio vários pensamentos. Caramba, e se eu aceitar, se eu confessar o nome de Jesus e se eu entrar para a igreja, como que vai ser? Meus amigos, será que vão me criticar? Será que vão se afastar de mim? Se vão me julgar? Como é que vai ser essa vontade que eu tenho ainda de beber, de farrear, de curtir? Mas será que vai ser bacana? Eu vou acompanhar minha mãe, vou estar do lado da minha mãe. Aí nós vamos pregar o evangelho juntos, vamos nos aproximar cada vez mais. E isso foi na minha mente direto. Chegando no culto, eu assisti o culto, estava tendo a pregação de um rapaz que depois nós nos tornamos grandes amigos. A pregação parecia flechas em meu coração. E aquilo me emocionou bastante. No fim do culto, ele cantou um hino e disse que quem tivesse vontade de ir lá na frente, fosse lá na frente. E com esse louvor, eu fechei os olhos, comecei a chorar. E comigo mesmo eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho força de ir lá na frente. Não tenho coragem. Mas desce aqui, coloca a tua mão no meu ombro direito e me leva lá na frente. Quero confessar o teu nome. Eu pedi 2 vezes. Na segunda vez, eu senti uma mão no meu ombro direito. Eu rapidamente abri o olho, olhei pro lado. Era outro amigo meu que tinha aceitado Jesus, estava com 1 semana.
Ele só simplesmente olhou pra mim e disse assim: bora. Eu não pensei duas vezes. Fui lá na frente, chorando. Nessa igreja que eu aceitei, tinham vários amigos meus que também eram da farra, que curtiam junto comigo e já tinham confessado a Jesus antes de mim. Eles viram aquele acontecido e se emocionaram, vieram até mim, me abraçaram, chorando. E eu senti o amor deles em mim, assim como eu senti o amor de Cristo me abraçando. E aquele momento foi excepcional. A partir daí eu comecei uma caminhada com Cristo que eu me enchia a cada dia, eu me sentia um cara mais feliz do mundo inteiro. Cheguei em casa, eu olho pra minha mãe, aí ela já olha pra mim sorrindo. E eu disse assim: mãe, eu aceitei Jesus. Ela sorriu, me abraçou e disse assim: eu sabia, Deus já tinha me falado. Depois disso, cara, em casa tudo começou a melhorar. Quando eu confessei, 19 de junho de 2016. E quando foi setembro para outubro, meu pai em casa tava se alimentando e se entalou. Tava em casa só e tinha outro rapaz que trabalhava com a gente e ele levou meu pai no hospital. E o médico passou para ele uma endoscopia. Quando foi no outro dia, minha mãe levou ele para o hospital aqui em Fortaleza. E com essa endoscopia, a gente descobriu algo que foi bem difícil. O que foi, mãe? Aí ela: teu pai tá com câncer no estômago. Aquilo me travou. Eu fiquei com medo. Deus tinha revelado há uns 8 anos atrás que ele ia confessar a Deus no leito da morte. E Deus ia levar. Então aquilo logo me doeu. Daí a gente fez todos os exames. Uma amiga minha tinha uma irmã trabalhando no hospital. Ela conseguiu agilizar rapidamente os exames que precisava. E meu pai rapidamente foi para a cirurgia. Ele tirou 70% do estômago e ficou internado. Nesse tempo, eu abandonei totalmente a faculdade. Eu sentia que meu pai não sentia orgulho de mim. Porque na época eu farreava muito e curtia e não trabalhava como deveria trabalhar com ele. E eu sentia que aquilo não era orgulhoso para ele. Mas aí nesse tempo, no leito da morte, a gente passou a se aproximar mais e conversar mais. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai olhou para mim e disse que sentia muito orgulho de mim, por eu estar na igreja e por eu estar seguindo os caminhos do Senhor. 10 dias antes dele entrar no hospital, ele confessou a Jesus, para honra e glória do Senhor. Eu lembro no dia que ele estava indo para o hospital para fazer essa cirurgia, eu estava dentro do meu quarto e ele olhou para mim e disse assim: meu filho, eu tô indo fazer essa cirurgia, mas eu não sei se eu volto. Aquilo apertou muito meu coração e eu disse: o Senhor vai voltar, tenha fé, Deus vai te trazer de volta. Esse momento no hospital foi outro momento muito emocionante com ele. Foi um momento que nós nos aproximamos bastante, mais e mais, porque eu sempre fui muito louco por ele. Eu sempre tive ele como meu herói, como tudo pra mim. E eu tinha certeza que ele ia sair do hospital. Um dia eu tava lá no hospital com ele e meu pai tava muito sonolento. Aí eu chamei a enfermeira, aí as enfermeiras logo correram e levaram ele pra UTI. E o médico foi falar conosco e eu cheguei pra ele e disse assim: doutor, fala a verdade, quantos dias meu pai ainda tem? Aí ele olhou pra mim e disse assim: eu não vou lhe enganar,
Seu pai não tem dias. Eu não sei exatamente. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu me desesperei, chorei, entrei lá. Ele deitado, eu me deitei sobre ele. Falei tudo que eu queria falar. Dei um beijo e vim embora. Fui pra casa. Passei a noite acordado. Alguns amigos foram pra casa comigo, passaram a noite lá comigo. E na madrugada de... eu acho que era terça pra quarta, que foi do dia 1 pro dia 2. Às 2h30 da manhã, meu pai faleceu. Foi muito doloroso pra mim, mas Deus já vem me preparando há um bom tempo. E foi por isso que Ele me colocou nos caminhos dele. E o luto do meu pai, eu segurei todinho no meu coração. Eu não me desesperei, eu não dei aquele choro, aquele brado, sabe? Eu segurei a barra. E foi passando o tempo e eu e minha mãe ficamos mais próximos nesse tempo, porque minha irmã já estava casada e nós morávamos só eu e ela. Então a gente começou aquela parceria de sempre estar conversando todo dia, pra todo canto que ela ia, ela me avisava e eu avisava ela. Quando foi em fevereiro de 2018, no dia 17, minha mãe estava na casa da minha tia e ao ir pra casa, ela teve um AVC entrando no carro. Paralisou todo um lado e rapidamente meu primo me ligou e disse que minha mãe estava passando mal. E eu vim pro hospital aqui em Fortaleza. E chegando lá, minha mãe ficou internada. O cérebro dela inchou e ela teve que rapidamente fazer uma cirurgia no crânio, para tirar uma parte do crânio, para não afetar o outro lado do cérebro. Dessa cirurgia, minha mãe pegou uma infecção. Dessa infecção, ela só teve piora. Minha mãe passou 3 meses internada. No dia 1º de maio, minha mãe teve uma infecção generalizada e a infecção chegou no coração e minha mãe faleceu. Do meu pai foi diferente, porque do meu pai eu esperava. Eu esperava por quê? Porque meu pai já era um senhor de idade, Deus já tinha me preparado, Deus já tinha falado comigo. Já com a minha mãe, não. Com a minha mãe foi de repente, de uma vez. E a sensação que eu tive foi de solidão. Eu me senti aquela pessoa sozinha no mundo que não tinha ninguém. Eu me frustrei, me revoltei, mas em nenhum momento eu confrontei a Deus. Mas eu dei as costas para Ele, porque eu não entendia por que Ele tinha feito aquilo comigo. Por que Ele estava fazendo aquilo comigo. A perda da minha mãe foi como se eu tivesse arrancado um membro de mim, sabe? E era a parte mais importante do meu corpo. Era como se eu tivesse arrancado o meu próprio coração. Eu passei a não ter ânimo com nada. Nesse tempo eu já tinha começado a namorar com a Fabiola. A gente tinha começado a namorar há pouco tempo e ela teve pouco tempo de aproximação com a minha mãe. Minha mãe já tinha, ficado bem próximo dela. Um dia minha mãe chegou pra mim e disse assim: Guilherme, a Fabiola é a mulher que você vai casar. E eu disse assim: eu sei. Eu não sei bem se foi no hospital, eu nunca perguntei a Fabiola, mas a Fabiola me pediu pra minha mãe me deu pra ela. Eu não sei se vocês conseguem entender desse lado de pedir e dar, mas ela, como se ela quisesse cuidar de mim. Alguns dias antes da minha mãe falecer, eu e minha irmã fomos visitar minha mãe. Minha mãe estava bem e a gente
por um momento teve um pouco de esperança. A mãe conversava, sentava na maca e ela chegou pra nós e pediu perdão por algo que ela tivesse feito, por qualquer coisa que ela tivesse feito conosco. Eu disse a ela que não tinha nada pra perdoar, que ela ficasse tranquila. E minha irmã disse a mesma coisa, que nós amávamos ela e que nós éramos loucos por ela. E alguns dias depois ela veio a óbito. Depois disso eu comecei uma caminhada sozinho e frustrado e comecei a me desviar mais ainda dos caminhos do Senhor, porque eu dei as costas praticamente. E a Fabíola não era da igreja, a Fabíola gostava de farrear. Então, tipo assim, eu meio que... Não que eu trouxe ela pra igreja, eu que estava caminhando pro lado dela. Só que Deus é tão maravilhoso que conforme eu ia pro mundão, Deus trazia a Fabíola pra igreja. E eu nunca convidei ela pra ir pra igreja. Deixei sempre ela bem à vontade. E a professora dela de Pilates congregava em uma igreja aqui em Fortaleza, que eu já conheci um pouco dessa igreja, do trabalho dessa igreja, porque na igreja que eu congregava, no interior, eles fizeram uma parceria e fizeram uma ação solidária juntos. E eu me apaixonei por essa outra igreja. Eu achei muito massa e eu fiquei sempre de visitar e nunca fui. Daí a Fabíola, através dessa professora dela, foi pra essa igreja. Depois ela me convidou pra ir pro culto lá. Quando ela me falou qual era a igreja, eu fiquei, nossa, essa igreja aí era a que eu queria conhecer, eu vou lá. Daí eu fui. Lá, eu como se eu tivesse entrado na igreja e tivesse tirado o plug do mundo e conectado o plug com o céu. De novo eu me senti confortado nos braços do Senhor. Comecei a ir frequentemente para essa igreja. Lá eu me reconciliei, me aproximei de Deus. A Fabíola também começou a ir frequentemente. Lá ela também confessou. Lá ela se batizou. E hoje está eu e ela nos caminhos do Senhor. E apareceu uma oportunidade de colocar um negócio que meu sogro me convidou para ser sócio com ele. E eu fiquei naquela, será que vai dar certo? Será que não vai? Fiquei um pouco balançado. E lá na igreja, Deus me confirmou. E estou aqui, eu coloquei meu negócio com o meu sogro. Hoje eu tenho meu próprio negócio, em sociedade com ele. Mas graças a Deus eu estou caminhando para frente. A falta dos meus pais ainda dói um pouco. Sinto saudade. Mas nesse ano de 2019, na virada do ano, no Réveillon, eu senti que, tipo assim, eu não precisava mais chorar por eles com aquele choro de aflição. Eu deveria chorar por orgulho, por saudade. Ter orgulho dos pais que eu tive. E é isso que eu tô fazendo. Graças a Deus, Deus tá me abençoando, tá mudando minha vida. Graças a Deus colocou uma pessoa que me levou de volta para os caminhos do Senhor. Uma pessoa que tem me ajudado. Uma pessoa que me ama de verdade, que eu amo também. É difícil, às vezes, mas Deus sempre dá um escape. Algumas pessoas falam que não é bom você, que é da igreja, se envolver com outra pessoa que não é da igreja. Aqui eu tô dando um exemplo de que eu e ela demos certo, que ela era do mundo e eu era da igreja. Só porque eu e ela demos certo, não ache com você ou com Cicrano ou Beltrano, pode ser que dê certo. Deus trabalha na vida de cada um de formas diferentes. Observe bem onde você vai se meter. Graças a Deus, ela me levou de volta. Mas quem sabe outra pessoa pode te levar pro outro lado mesmo. Hoje eu posso dizer que Deus mudou completamente minha vida. Hoje eu sou um cara totalmente diferente. Deus mudou totalmente meu caráter. E aqui eu tô contando um pouco do meu testemunho de vida. Eu tentei fazer resumidamente a minha história. Como eu falei no início, Deus tocou no meu coração. Porque essa história pode tocar o seu coração. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Por tudo que Ele tirou e por tudo que Ele colocou. Porque hoje eu enxergo que se Ele não tivesse tirado meus pais, eu poderia ser o mesmo cara prepotente, arrogante, que não tava nem aí para terceiros. Eu só ligava para mim, pros meus pais, só para minha família e pro meu dinheiro. E Deus me ensinou passo a passo. Tirou meu pai,
me deixou sem nada, tirou minha mãe, fiquei sem nada totalmente, sem ninguém, sem dinheiro, sem renda, sem nada. Um cara que vivia bem financeiramente, de repente tinha 20 reais, 30 reais na carteira. Passei a passar um mês inteiro com 700 reais, coisa que 700 reais eu gastava só num sábado. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Estou aqui para te dizer que valorize tudo que você tem hoje. Valorize pai, valorize mãe, abrace mais, ame mais. Não só pai, não só mãe, mas irmão, amigo, irmã. As pessoas que te amam, as pessoas que estão próximas a ti. Valorize essa pessoa que está aí do teu lado. Valorize essa pessoa que te critica não para te levar para trás, mas para te levar para frente. Uma crítica construtiva. Não se revolta com essa pessoa. Procura observar o amor que ela tem por ti e retribuir. Porque Deus é amor. Ele nos ensina a amar. Nós temos que amar o próximo mesmo que ele não nos ame. Porque é através do nosso amor que ele vai nos amar. Seja diferente. Se alguém te trata com arrogância, trate com amor e carinho. Lembre sempre que Deus tem uma grande história para você e que Ele pode sim mudar tudo. Que Ele pode fazer diferente. É só você ter fé. Eu comparo minha vida com a vida de Jó. Aos poucos eu vim perdendo tudo. A única coisa que eu não perdi como Jó foi a saúde. Mas eu perdi entes queridos, financeiro. Aos poucos eu tô me reerguendo. Quebrado em meu coração é que eu vou pregar o evangelho dele, que eu vou falar dele por aí, que eu vou ajudar outras pessoas, não só com a palavra, mas com tudo que eu puder ajudar. Deus tá me dando força e me reerguendo, não pra mim, mas porque eu sinto dentro de mim que ele vai me colocar lá em cima, mas é porque é pra mim dar a mão pra colocar outro lá em cima também, pra ajudar pessoas. E é isso que eu tenho vontade dentro de mim. Eu quero ajudar outras pessoas. Eu não tô aqui pra você me dar likes, eu só quero compartilhar um pouco da minha história. Eu quero que você conheça um pouco do amor de Deus, o que Deus pode fazer na tua vida, o que Deus pode fazer na nossa vida. Cada vez mais que a gente se aproxima dele, ele pode nos mudar, ele pode mudar a nossa história. Só quero que comente aí, comenta, fala o que você achou dessa história. Pode falar o que você quiser, eu não vou te julgar. Se você tá aí pra criticar, critique. Eu estou aqui pra ouvir, não vou tomar como ofensa. Pode falar, só comenta aí, fala alguma coisa. Conta um pouco da sua história. E eu vou ler e responder também. Se você tiver alguma pergunta, pode falar comigo. Eu tentarei ajudar da melhor forma possível. Ou tentar ajudar da melhor forma possível. Jesus ama vocês. Que Deus os abençoe. Que Ele possa tocar nos corações de vocês. E que Ele possa ser grande na vida de vocês. Que Ele possa, assim como a minha história, mudar a de vocês. Que Deus os abençoe. Paz de Cristo.